Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a montagem da bolsa Maia. No vídeo anterior eu ensinei a fazer o hexágono, essa bolsa tem um formato em hexágono. Se você não viu, o link vai estar aqui na descrição do vídeo anterior. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar os acessórios e como fazer a montagem da bolsa. Se vocês quiserem adquirir esses acessórios prontos, eu tenho eles lá no meu site, mas se vocês quiserem aprender, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar pela lateral. Esse é o acessório da lateral. E para começar, a gente vai fazer ponto baixíssimo nesses buraquinhos todos aqui. Eu vou procurar o meio dessa lateral, só dobrar no meio e dar uma apertadinha assim. Eu vou começar a fazer o ponto baixíssimo aqui do meio. Vou colocar a agulha aqui. Puxa o fio, segurando essa pontinha. Puxa pra frente. Coloca a agulha no próximo buraquinho. E faz o ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa. E aqui atrás eu já vou prendendo. Ó, eu já vou prendendo esse fiozinho, essa pontinha do fio. Chegando nessa parte próxima da meia argola, que é essa lateral aqui, a gente vai fazer ponto baixo nessas partes aqui. Nesses pontos aqui dessa parte menor, a gente vai fazer ponto baixo. Então, como que eu faço? Eu venho fazendo, né, ponto baixíssimo. Aqui no penúltimo também faço ponto baixíssimo. Aqui no último faço ponto baixíssimo também. E agora, eu faço como se fosse mais um ponto baixíssimo, só que já saindo pra fora dessa bordinha aqui, ó. Vou puxar o fio e passar aqui por dentro, meio que se formou um ponto baixo. No próximo buraquinho, um buraquinho do lado, eu vou fazer um ponto baixo, como que é? Coloco a agulha, puxo o fio, ficou duas alcinhas, eu fecho o ponto. Coloco no buraquinho, puxo, faço o ponto. Chegando aqui nesse último ponto, a gente não vai fazer ele também. Por quê? Se a gente faz ele, depois, pra gente voltar pra baixo, pra conseguir ir pra baixo, a gente teria que fazer um ponto baixíssimo e continuar fazendo, né? Nesse mesmo buraquinho. Só que isso faz com que aqui fica muito grosso. Então, o que que a gente faz? A gente faz como se fosse um ponto baixo falso. Então, como que faz isso? Eu vou fazer uma correntinha, vou colocar a agulha aqui nesse último buraquinho, passando o fio aqui por trás, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Ó, o ponto, ele ficou virado pra baixo, mas é como se fosse um ponto baixo. Ele tem o corpinho do ponto e uma correntinha. Então, a partir daqui, é só continuar fazendo ponto baixíssimo também, até chegar lá na outra lateral, do outro lado. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer da mesma forma. Vou colocar a agulha aqui nesse último pontinho e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo subindo. E aqui, do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Puxo, faço um ponto baixo. No próximo também faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E nesse último, a gente faz uma correntinha. Deixa eu virar aqui. A gente faz uma correntinha, coloca a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Aqui é só continuar fazendo agora ponto baixíssimo até chegar na onde a gente começou. Chegando aqui no último ponto, a gente vai cortar o fio do novelo, deixei uns 3 metros mais ou menos sobrando, que esse fio a gente vai usar para fazer o acabamento e juntar com os hexágonos. Agora, aqui nesse último ponto, em vez de a gente fazer o último ponto baixíssimo, a gente puxa esse fio todo pra fora.
Depois de puxado, a gente vai colocar a agulha de trás pra frente nesse primeiro ponto baixíssimo, vai puxar esse fio todo pro lado de lá, todo pra trás. Agora, pra finalizar, a gente vai colocar a agulha de baixo pra cima pra sair no meio desse penúltimo ponto baixíssimo aqui. Feito isso, é só puxar o fio e puxar ele todo lá pra trás. Depois de puxado lá pra trás, você percebe que o último ponto baixíssimo, ele ficou igualzinho aos outros, por isso que a gente fecha dessa forma. Agora, pra gente continuar com o acabamento e conseguir juntar ali nos hexágonos, eu vou puxar esse fio todo pra frente. Só que a gente não pode puxar por esse buraquinho aqui, que foi o que a gente acabou de puxar pra trás. Eu coloco no da frente, a agulha, né? E puxo esse fio aqui pra frente de novo. Ele vai sair no meio de um ponto baixíssimo. Ó, e saiu no meio ali. Agora, para fazer a montagem, a gente vai precisar desses marcadores de carreira. E eu vou marcar todos os meios. Vou marcar o meio do fundo do hexágono. Eu recomendo que você escolha o fundo, você pode escolher qualquer lado, né? Mas que o fundo seja onde tenha a emenda, onde você vai provavelmente queimar aqui o pedacinho de fio, porque daí essa parte vai ficar pro fundo da bolsa e não vai ficar tão visível na parte de cima. Então, aqui, ó, nessa parte do hexágono, como é que eu faço para encontrar o meio? Eu vou meio de olho, tá? Eu olho assim, ó, aqui é o ponto do cantinho, aqui é o ponto do cantinho. Eu vou andando os pontos até encontrar o meio. Nesse caso aqui, esses dois pontos aqui vão ser considerados o ponto do meio, porque aqui tem uma quantidade de pontos pares. Se tivesse uma quantidade de ponto ímpar, aí ia ficar só um ponto aqui no meio. Como é par, ficou os dois pontos. Mas eu já explico como que a gente faz para encaixar esses dois pontos em um ponto só. Daí, a gente faz essa marcação nos dois hexágonos, tá bom? Nessa parte do sintético, a gente só vai dobrar no meio, novamente, né, como a gente já tinha feito, e encontrar o ponto que ficou no meio. Aqui, no caso, é esse. E desse outro lado, é esse ponto aqui. Aí, você só coloca o marcador para você conseguir se guiar. Agora, para juntar, como que a gente faz? Eu vou tirar esse marcador aqui da base do sintético, mas sem perder o ponto que é o ponto do meio, tá? Eu vou ficar olhando para ele aqui, é esse daqui. Vou pegar esse marcador do hexágono. Vou juntar esse ponto aqui com o ponto que é do meio do sintético. Esse ponto aqui do lado, eu faço a mesma coisa. Eu pego ele e o ponto do meio do sintético. Ó, vou pegar esse e o ponto do meio do sintético. Quando a gente estiver fechando com o fio mesmo, você vai passar aqui e nesse ponto, e aqui e no mesmo ponto. Agora, para você ir encontrando a lateral, para você ir fechando as laterais, né? Você só vai girando assim e marcando em alguns pontos, segurando em alguns pontos. Ó, aqui eu vou segurar. Continua indo. E faz até chegar aqui no canto. Vocês vão perceber que aqui nessa parte de cima da bolsa, eu não faço o sintético para chegar até aqui em cima, para chegar até nessa parte reta do hexágono. Porque, como essa é uma bolsa pequena, se a gente fizer até aqui em cima o sintético, a parte de abertura da bolsa vai ficar muito pequena, sua mão quase não vai entrar ali dentro. Então, por isso que eu coloquei o sintético para ficar um pouco abaixo e a abertura da bolsa fica um pouco maior, tá bom? Então, aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa,
Só vou levando o sintético e prendendo em alguns pontos. Agora que prendeu os dois lados, ó, você só dá uma olhada pra ver se os dois lados estão, assim, alinhados, né? Se você sentir que precisa subir mais um ponto aqui, ó, se você puxar mais um pouco pra cima, você puxa. Se não estiver alinhado, deixa como tá. Agora, pra fazer do outro lado, eu já gosto de prender os dois lados pra ver se eles vão ficar certinhos, sabe? Porque senão pode acontecer, ó, de você prender um lado, né? E o outro lado, em vez de ficar paralelo assim, ele ficar tipo assim, sabe? Meio torto. Então, por isso que eu já gosto de prender antes de começar a fazer o fechamento mesmo da bolsa. Então, como que eu faço? Aqui, eu vou encaixar o fundo aqui, né? Igual como eu fiz lá no outro lado. Agora, aqui na lateral, eu vou olhar bem, vou deixar os crochês, né, os dois lados do crochê bem alinhado e vou ver qual ponto, ó, qual ponto aqui que equivale ao ponto desse lado aqui, que é o último ponto que tá preso aqui. Então, pra mim, olhando, esse ponto aqui é o que tá paralelo com ele. Então, é aqui que eu vou prender. Ó, ficou assim. Do outro lado, a mesma coisa. Deixo alinhado os crochês, vejo onde que tá finalizando ali. E encaixo o marcador. Aí, aqui do lado, é só prender também, pra ficar fixo em alguns pontos. Prontinho, já prendi todos os lados, ó. Prendi a frente, as costas, e a abertura fica assim. E agora, a gente vai começar a fazer o fechamento em si. A gente deixou o fio aqui no fundo, né, no fundo da bolsa, e é por aqui que a gente vai começar mesmo a fazer o fechamento. Nesse mesmo ponto que a gente saiu, eu vou colocar a agulha pra pegar só essa alcinha aqui do lado, ó. Só essa alcinha do lado. Vou colocar a agulha pegando a alcinha do crochê, do ponto baixíssimo. Vou puxar o fio entre essas duas alcinhas. Aqui, como vocês podem ver, tem um ponto sobrando antes de chegar no ponto do meio. E a gente não pode fazer esse ponto nesse daqui, senão a bolsa vai começar a entortar. Então, como que a gente faz? Por isso que a gente usa as marcações também, para saber quantas diminuições a gente tem que fazer entre um ponto e outro. Ou seja, aqui nesse caso, a gente vai colocar a agulha nessa alcinha aqui e colocar na mesma alcinha que a gente passou ali no crochê agorinha. E puxo o fio entre elas. Sempre no sintético, quase sempre, vai ter mais pontos do que no crochê. Então, por isso que a gente precisa fazer essas diminuições ao longo do caminho, tá bom? Agora, aqui a gente chegou no ponto do meio do hexágono. Eu vou tirar esses marcadores. Então, eu vou ter que encaixar esse ponto aqui nesses dois pontos do crochê. Então, eu vou colocar a agulha aqui, colocar a agulha na primeira alcinha ali do primeiro ponto e vou puxar o fio. No próximo, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar e vou colocar no próximo do crochê. Nesse caso aqui, eu acredito que no crochê tenha mais pontos do que no sintético, né? Porque os pontos é um pouquinho menor e tem mais quantidade de pontos baixos. Daí, ó, aqui a gente fez já o ponto do fundo, certo? Para continuar, a gente vai fazer uma contagem até esse próximo marcador. Eu vou contar quantos pontos que tem no crochê e quantos pontos que tem no sintético.
Se tiver a mesma quantidade, eu vou continuar pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha de outro, uma alcinha de um lado e uma alcinha de outro. Mas caso tenha mais pontos em algum dos lados, a gente vai ter que fazer uma diminuição. Então, aqui nesse caso, até essa marcação aqui. Nesse lado aqui, na parte do crochê, tem 7 pontos. Nesse lado do sintético, tem 6. Então, a gente vai ter que fazer uma diminuição nesse caminho aqui até esse marcador. Então, como que a gente faz? Eu vou fazer esse daqui pegando uma alcinha de cada lado. E quando eu perceber, ó, que tem 2 pontos, ó, esses 2 pontos do crochê, se você perceber, ele tá bem no meio desse ponto aqui, certo? Então, aqui eu já vou fazer uma diminuição, porque, ó, se você ver os outros estão bem alinhados, um com o outro, certo? Então, aqui eu vou fazer a diminuição já que precisa fazer entre essa marcação. Eu vou passar primeiro em um ponto, vou nessa mesma alcinha, só que na alcinha do crochê da frente. Lembrando, gente, que é a alcinha do ponto baixíssimo, tá? Não é a alcinha do ponto. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo, pegando essa alcinha aqui de baixo, ó. Essa alcinha de baixo, não é essa alcinha, tá? Essa alcinha aqui do ponto baixíssimo que a gente faz o acabamento. Agora, ó, tem 4 pontos no crochê e 4 pontos no sintético. Nesse caso, continua pegando uma alcinha de cada lado até chegar aqui. Chegou aqui, você conta de novo, para saber quantos pontos que tem no crochê e quantos pontos que tem no sintético. Se tiver a mesma quantidade de pontos, você continua pegando uma alcinha de cada lado. Se tiver mais quantidade de pontos no crochê, você faz uma diminuição, como eu mostrei aqui na frente. E eu vou fazendo assim até chegar aqui nessa lateral. Chegando aqui no último ponto, a gente vai pegar essa lateral aqui do ponto baixo, né, que a gente fez. E vai pegar também a alcinha do lado, que tava marcado já com o marcador. Essa parte aqui é um pouco complicadinha, então eu vou tentar explicar o mais calmo possível, tá? Bem devagar. Depois que você passou, né, por esse ponto aqui, você vai puxar esse fio ali pra trás. Mas como que você vai fazer isso? Você vai colocar a agulha aqui por baixo e vai pegar só essa alcinha aqui do lado, que a gente acabou de passar o fio, certo? E vai puxar esse fio aqui pra trás. Sem pegar na alcinha do sintético, né? Puxou todo aqui pra baixo. Agora, se vocês forem ver, essa parte aqui, ó, do ponto baixo, né, que a gente fez, eles ficam aparecendo os buraquinhos. Aqui nessa lateral fica como se fosse um acabamento, né, o ponto baixíssimo que a gente passou, mas aqui fica esses buraquinhos, aqui fica escondido, né? Aqui não. Então, a gente vai puxar esse fio aqui pra frente pra fazer os pontos baixíssimos aqui nesses buraquinhos, até pra conseguir caminhar com o fio pra chegar aqui do outro lado. Então, primeiro eu vou colocar a agulha nesse último ponto aqui do sintético, com um pouquinho de cuidado, porque já tem muitos fios aqui, né, passando. Vou puxar o fio pra frente, aqui, e vou fazer ponto baixíssimo nesses 3 buraquinhos aqui. Vou fazer o primeiro, segundo, terceiro. É um pouco difícil de gravar aqui porque fica mais alto, né, a bolsa. Mas espero que vocês entendam, ó, fica bem mais bonitinho, né, mais fechadinho aqui os pontos, o buraquinho do sintético, né? Aqui, nesse último ponto, a gente vai fazer também. Só, ó, a gente vai colocar a agulha aqui, nesse último ponto. Só que aqui a gente vai puxar ele todo pra frente. Ó, já fez os pontos aqui, a gente vai puxar o fio todo pra frente. Ó, fica assim.
Agora, a gente vai puxar de novo esse fio lá pra trás, nesse mesmo buraquinho aqui, no último ponto. Se você tiver uma agulha menor, eu tô usando a agulha 4,5, né? Mas se você tiver uma agulha menor, é até melhor pra você fazer essa parte aqui. Aí, eu vou puxar o fio lá pra trás. Deixa eu só encaixar aqui o marcador de novo. Agora, a gente vai puxar o fio pra sair no meio desse marcador aqui, desse ponto que tá o marcador puxando aqui. A gente vai colocar a agulha aqui no meio e vai puxar o fio. Assim, a gente conseguiu trazer o fio pro outro lado e ficou bonito, né? Deu um acabamento bonito aqui nessa lateral. Para continuar, nesse mesmo ponto aqui, né, que a gente acabou de sair, puxar o fio de novo, eu vou colocar a agulha aqui nessa alcinha, que é do ponto baixo da lateral aqui. Peguei só de um lado, vou pegar desse ponto aqui, onde tá o fio, e vou puxar o fio todo pra fora. Vou puxar o fio entre os dois. Eu vou passar mais uma vez nesse mesmo lugar, porque se você for ver, o fio tá lá por baixo, né? Eu vou passar mais uma vez aqui só pra dar uma reforçada. Agora é só continuar fazendo da mesma forma, contando quantos pontos que tem de um lado e do outro. Se precisar fazer diminuição, você faz entre uma marcação e outra. E continua fazendo o fechamento, né, dessa forma, por toda a volta, até chegar aqui no final, na outra lateral. Chegando aqui na outra lateral, eu mostro pra vocês de novo essa parte aqui, do ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem reforçado pra vocês. Então, vamos lá, cheguei aqui no último ponto de novo, da lateral, já fiz o último ponto, vou puxar esse fio pra trás. Vou colocar a agulha aqui nessa alcinha e vou puxar o fio aqui pra trás. Puxou o fio pra trás, agora a gente vai ir aqui nesse primeiro ponto do sintético, no primeiro buraquinho aqui. Vai colocar a agulha. Vai puxar o fio pra frente. E vai fazer ponto baixíssimo aqui nessa lateral. Nesse último ponto baixíssimo, você puxa o fio todo pra frente. E puxa ele lá pra trás de novo, pra prender esse baixíssimo aqui. Certo? Agora, deixa eu só encaixar aqui de novo. Agora, eu vou puxar o fio aqui pro meio, não é esse daqui, ó, do lado. Vou puxar o fio aqui pra sair no meio do ponto. Saiu ali no meio. Vou tirar o marcador. Vou colocar a agulha na primeira alcinha aqui. Vou colocar na alcinha do ponto. Vou puxar o fio entre elas. Vou passar mais uma vez para reforçar. E vou continuar fazendo normalmente os pontos, sempre contando quantos pontos que tem dos lados para não ficar torto, nem ficar sobrando ou faltando ponto quando você finalizar. Certo? Vou continuar fazendo até chegar aqui no meio onde a gente começou.
Aqui no final, você só vai passar mais algumas vezes pra frente, ó, aqui é o último ponto, você vai passar mais algumas vezes até aqui, como se fosse um arremate no ponto, pra não soltar depois. Vou passar aqui umas 3 vezes, mais pra frente. Daí, agora é só cortar o fio e empurrar ele pra dentro. Aí, aqui dentro, você consegue também queimar, né? Colocar a mão lá dentro e queimar pra ficar preso lá no fundo. Então, a lateral fica assim, ó. Toda fechadinha, bonitinha. Aqui também, na borda fica um acabamento legal. Daí, agora, a gente vai prender esse suporte aqui da aba, que é preso assim na frente, e a aba que é preso atrás. O meu fio 5 milímetros acabou, que é esse daqui. Então, eu vou usar um fio mais fino, tá? Um fio de 3 milímetros, na mesma cor. Mas você pode usar o fio também normal, ou você também pode usar uma linha de nylon, tá? Pra prender tanto a aba quanto essa partezinha aqui do botão. Você pode usar uma linha de nylon de costura mesmo, tá? Essa parte aqui do botão, eu fiz os acessórios para ele encaixar bem no meio do hexágono, para você conseguir colocar ele bem no meio. Então, você não precisa fazer nenhuma marcação nem nada, sabe? É só colocar ele bem aqui no meio. Para fixar ele, pra gente conseguir fazer a costura, eu vou passar um pouquinho de cola de contato aqui atrás e um pouquinho de cola de contato aqui no crochê para fixar, para ficar preso, pra gente conseguir fazer a costura sem ele correr do lugar. O pessoal já secou aqui, então eu vou juntar. Ainda tá um pouquinho molhado, mas já dá pra juntar. Isso aqui é só pra encaixar mesmo, pra ele não sair muito do lugar. E eu vou fazer com a linha de nylon, tá? Decidi por fazer com a linha de nylon, acho que vai ser mais fácil até pra explicar pra vocês. Eu só vou pegar uma linha de nylon, você pode usar na mesma cor ou do fio ou do sintético, né? Uma cor que combine com o fio, com a bolsa. Aí, eu só vou colocar a linha aqui na agulha. Aí, você coloca um pedacinho meio grande, tá? Não coloca muito pequeno não, pra não precisar ficar colocando sempre a agulha. Daí, agora, como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa agulha e vou colocar de baixo pra cima pra sair algum buraquinho aqui. No vídeo da bolsa Caterine, onde eu ensino a montagem, eu uso 2 agulhas. Só que eu vi que muitos de vocês sentiram dificuldade em usar 2 agulhas, então por isso que nesse vídeo eu vou usar apenas uma agulha, tá bom? Eu vou colocar a agulha de baixo pra cima, pra sair aqui no buraquinho, em algum buraquinho. Vou voltar, vou colocar no de trás, de cima pra baixo. Só que eu não vou ir andando pra trás, eu vou ir andando pra frente. Só que eu vou colocar aqui nesse próximo da frente e vou voltar atrás. Depois, eu vou colocar aqui nesse outro e vou voltar pra trás. Assim, vai ficando fechadinho em todos os buracos, ó. Vou colocar, não nesse daqui que a gente acabou de colocar, vou colocar nesse do lado. Puxa bem, pra não ficar frouxo, né? Aí, eu vou voltar pra trás e colocar nesse buraquinho de trás. E vou fazendo assim por toda a volta. Coloco no da frente e volto pra trás. Coloco no da frente e volto pra trás. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui. E quando você chegar no último ponto, é só cortar o fio lá dentro e queimar com o isqueiro, tá? Pra ele não soltar. Agora, como que a gente faz pra prender a aba? Pra prender a aba, eu vou encaixar os botões aqui. E eu vou virar a aba aqui pra trás. E usar um prendedor de roupa mesmo, desses comuns, só pra segurar ela no lugar. Vou colocar um de um lado e um do outro lado.
E eu vou ver se a aba tá certinha aqui em cima. Se eu precisa abaixar mais de um lado, eu abaixo um pouquinho mais. Se eu achar que precisa levantar um pouquinho mais de um lado, e vou ajustando assim. Ficou no jeito que eu quero, eu abro a bolsa, né, a aba. E aqui na parte de trás, a forma que eu achei mais fácil de prender a aba, de costurar essa parte aqui, foi com a linha e com a agulha, com a linha de nylon e com a agulha. Então, vamos lá, já coloquei aqui a linha na agulha e eu vou começar da mesma forma, vou colocar a agulha de baixo pra cima e vou sair aqui, ó, bem nessa lateral aqui, tá? Pronto, saí aqui, vou colocar no buraquinho e vou levar a agulha pra baixo, no primeiro buraquinho. Aqui nessa lateral, eu vou passar mais uma vez aqui, só pra reforçar essa parte. Vou passar de novo pra sair na lateral ali. E vou colocar no buraquinho de novo. Agora, eu vou colocar a agulha pra sair de baixo pra cima, pra sair nesse primeiro buraquinho aqui. Agora aqui a gente já pode tirar esse primeiro prendedor. A gente vai fazer um ponto que é como se fosse um caseado da máquina de costura, não sei se vocês conhecem. Mas ele vai ficar assim, uma costura aqui nas laterais e uma costura aqui pra baixo. Então, como que a gente faz? A gente saiu aqui no buraquinho, eu vou colocar ele aqui, a agulha aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo aqui, bem embaixo no rumo do buraquinho, né? Do furo. Agora, eu vou colocar de novo no mesmo buraquinho e vou no furo do lado. Agora, a gente coloca de novo nesse mesmo furo. E coloca a agulha aqui embaixo. Coloco a agulha no mesmo furo. E vou pro furo do lado. Prontinho, a aba tá presa aqui atrás. Vamos ver se ela ficou retinha. Ó, ficou bem certinha. E aqui atrás, depois que você prender com o fio, né, com a linha, se você quiser passar daí um ponto baixíssimo aqui, quiser pegar uma agulha menor, né, e um fio, o fio que você usou mesmo no crochê, e quiser passar um ponto baixíssimo aqui, você pode passar porque a aba já tá presa no lugar, né, então ela não vai ficar torta nem nada, mesmo que você coloque a agulha ali no meio torto, né, ela não vai entortar a aba, tá? Então, aqui até ajuda a cobrir um pouco esses fiozinhos aqui, se você não gostar desse acabamento, tá? Mas você pode deixar desse jeito também. Daí, fica assim, ó, se você passar o ponto baixíssimo. Então, tá finalizada a nossa bolsa. Agora, é só encaixar as alças. A alça, né, no caso. Aqui nas laterais. E tá pronta a nossa bolsa Maia. Espero que vocês tenham gostado e consigam fazer. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Lembrando que todos os materiais você encontra lá na Personal Art, o fio náutico, os sintéticos, caso você for fazer, né, o seu próprio acessório, e as ferragens também. Mas se você quiser comprar os acessórios já prontos, assim, já costurados e certinhos, não se esqueça de acessar o link aqui na descrição. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais!